Olá, meu nome é Mariana Moura Moutinho, eu sou aluna de iniciação científica do professor Fernando Fabrício Sodré, e o título do plano de trabalho é Caracterização e Identificação de Microplásticos em Águas Superficiais e Residuárias do Distrito Federal, e está dentro de um projeto do INCTAA voltado para a identificação de microplásticos em águas superficiais brasileiras. A poluição plástica ela é um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando atualmente, e um exemplo é a Ilha de Plástico do Pacífico, que está ilustrada na imagem, e ela reúne 1,8 trilhões de pedaços de plástico flutuantes. A principal característica que favorece a permanência desse plástico no meio ambiente é a sua leveza, a sua resistência, a durabilidade. Quando a gente olha o cenário brasileiro em relação ao lixo plástico, o que assusta a gente é esses 23,4% que é descartado de forma irregular, que eles que acabam sendo a principal fonte de poluição, enquanto 1,4% é reciclado e 75% para em aterros sanitários. Os microplásticos, eles são então as partículas plásticas de diâmetro menor que 5 milímetros. A gente pode também caracterizá-los entre primários e secundários, primários sendo aqueles que são fabricados desse tamanho e secundários aqueles que são oriundos da degradação de plásticos maiores. A gente também vai ver que existe um estudo, nas cadeias alimentares e a bioacumulação desses plásticos nas cadeias e os aditivos também que são utilizados em sua confecção. A metodologia que a gente utilizou para esse projeto foi a revisão bibliográfica realizada, de 2020 a 2021, por meio da base de dados Web of Science, com uso de palavras-chave como microplastic, freshwater, river, Brazil e estuary. Os artigos analisados, eles foram de 2009 a 2021 e a gente fez um levantamento de questões que a gente queria que fossem respondidas nesse trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre os números de artigos encontrados, a sua distribuição espaço-temporal e a evolução dos números de artigos. Nesse projeto, a gente encontrou 45 artigos nesse levantamento e a gente pode perceber o número de estudos em água doce, que é o que está em laranja, ele começa a crescer em 2017, mas ele fica mais estável a partir de 2019, que os estudos começam a ser publicados com mais frequência. A gente pode ver também as temáticas mais recorrentes, que foram os fenômenos de adsorção dos microplásticos, tanto dos poluentes orgânicos persistentes quanto dos metais pesados e dos aditivos utilizados. Então a gente ainda não viu muito estudo a respeito dessa contaminação, desse fenômeno de adsorção nos ambientes de água doce do Brasil, e a gente também vai ver que vai ter a contaminação dos peixes e de outros organismos de água doce em diferentes níveis tróficos, Dentre as temáticas mais recorrentes, os estuários também estão presentes, mas eles ainda são muito vistos como ambientes transitórios. O ambiente de água doce é responsável pela poluição do ambiente marinho, mas pouco se estuda sobre o ambiente de água doce em si, sobre os problemas relacionados à sua contaminação e os possíveis impactos futuros. A gente também vai ver que algumas das lacunas existentes é a compreensão dos principais fatores de deposição de microplástico, a atuação dos microplásticos nas cadeias alimentares, o seu funcionamento, a bioacumulação e a biomagnificação, assim como as consequências. A gente vai ver também que ainda precisa ter uma padronização das unidades de medida e da metodologia realizada para os estudos de microplástico em águas superficiais e também uma regulamentação de atividades que apresentem maior risco para os corpos de água doce brasileiro. Então, com base nisso, a gente teve uma grande participação no projeto, que foi o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, o INCTAA, que foi um trabalho em rede que foca numa perspectiva nacional de poluição de microplásticos em água doce, com diferentes tipos de corpo aquático. Então, tem estados brasileiros focando em rios, outros em lagos. Então, é um trabalho em rede que está bem diversificado. E a proposta do INCTAA é justamente fazer um panorama brasileiro em relação à poluição microplástica em ambientes de água doce, e foi feito até mesmo um protocolo para análise de contaminantes emergentes e microplásticos em água. Então, aqui já surge uma das resoluções para aquelas lacunas que a gente tinha visto, que era justamente uma padronização, um protocolo de análise, para que os dados eles sejam comparáveis entre si e consiga-se ter uma dimensão do que ocorre no Brasil. E além de tudo isso, ainda teve o Clube Aberto de Leitura em Microplástico, que foi realizado pelos professores participantes do NCTAA, onde a gente lia a cada 15 dias um artigo e havia uma discussão sobre o tema, justamente pelo fato de ainda se ter pouquíssimos estudos a respeito. Os professores sempre tentavam trazer artigos de maior notabilidade no assunto e a gente tinha essa discussão entre os professores e os alunos de diversas instituições de ensino superior brasileira, e foi um trabalho muito legal que a gente fez em conjunto. Então a gente pode concluir esse trabalho lembrando que a gente fez uma revisão dos artigos de 2009 a 2021 sobre microplásticos em água doce brasileira. A gente concluiu que ainda tem pouquíssimos estudos a respeito, apenas 7 dos 45 eram sobre águas doces, e a gente ainda vê que também falta uma padronização das análises desses corpos aquáticos, principalmente relacionados à quantificação do microplástico. Eu agradeço a todos que me apoiaram nesse projeto e encerro por aqui. Muito obrigada.